Enquanto Guilherme, o Conquistador, iniciava o domínio normando na Inglaterra, dizia-se que outra pessoa cruzava os pântanos enevoados com ambição distinta. Seu nome era Hereward, o Vigilante, um nobre anglo-saxão que resistiu ao Conquistador. Sua motivação era a vingança pela morte de sua família assassinada. Ele era o líder de um grupo desafiador de guerreiros e um fora da lei aos olhos dos normandos. Hereward logo virou símbolo da resistência nativa, mas apesar da fama, permanece uma figura enigmática. O que realmente sabemos sobre esse rebelde que ousou desafiar o formidável poder de Guilherme e seus exércitos? Fontes confiáveis são raras, mantidas principalmente na crônica de Peterborough e na Gesta Hereward. A última, uma tradução em latim do início do século XII de um relato em inglês antigo, agora perdido, teria sido escrita por Leofrico, um sacerdote da própria casa de Erovardo. Quando foi copiado, o original já havia sido danificado e trechos ausentes foram reconstruídos. Da tradição oral, o que sobrevive é uma mistura de memória, narrativa e história. Até mesmo a origem de seu epíteto, o desperto, é incerta. Alguns dizem que vem de uma palavra do inglês antigo para vigilante, enquanto outros defendem que foi criada por uma família anglo-normanda que alegava descender dele. Já no século XIV, ele é registrado como Hereward, o Vigilante, mas também pode ter sido lembrado como fora da lei e exilado. Com o tempo, partes de sua história podem ter se misturado ou inspirado elementos da tradição de Robin Hood. No entanto, independentemente da lenda, Hereward permanece na imaginação inglesa como um campeão contra a tirania normanda, às vezes até aclamado como o último inglês. Esta é a sua história. Os relatos mais antigos sobre a ascendência de Hereward são encontrados no Gester Hereward, sendo seu pai Leofric de Borne. Hereward era descendente de Oslac de York, o Ealdorman que detinha o poder na Nortúmbria no ano de 963, mas suas origens continuam sendo tema de um debate acalorado. Algumas tradições dizem que seus verdadeiros pais eram Leofric, conde da Mércia, e Lady Godiva. Outras teorias propõem que Hereward era de ascendência anglo-danesa, filho de um pai dinamarquês. Seu nascimento é geralmente datado de cerca de 1035, durante o reinado de Canuto, o Grande. Se for assim, Hereward teria passado seus primeiros anos sob a sombra do domínio viking. Primeiro sob o próprio Canuto, depois sob os breves reinados de seus filhos Haroldo, Hereford e Artacanuto. E, finalmente, durante o retorno da liderança anglo-saxônica sob Eduardo, o Confessor, o relato a seguir sobre Hereward será baseado no gestor Hereward. Nessas primeiras histórias, Hereward é retratado como bonito, generoso e corajoso, além de ser teimoso e propenso a travessuras. Seu comportamento indisciplinado acabou causando tanto estresse que o próprio pai o mandou embora. Mesmo assim, ele não conseguiu mudar seu comportamento e, com o tempo, seu pai recorreu ao rei Eduardo, o Confessor, para que ele fosse formalmente banido. Sentença supostamente dita quando Hereward tinha 18 anos. Acompanhado apenas por um servo leal chamado Martin Lightfoot, ele viajou para o norte em busca de refúgio com seu padrinho, Gisberto de Ghent. Durante sua estadia, ele ficou famoso por matar um urso norueguês cativo. Impressionado com esse feito, seu padrinho lhe ofereceu o título de cavaleiro, mas Hereward recusou, insistindo que primeiro precisava provar melhor sua coragem e espírito. Sua reputação crescente despertou inveja entre os outros cavaleiros da casa, que fizeram várias tentativas fracassadas contra sua vida. Percebendo o perigo, Hereward decidiu partir e embarcou em uma jornada para a Cornualha durante sua estadia com um certo príncipe da Cornualha. Hereward atraiu a inimizade de um homem chamado Crosta Áspera, que esperava conquistar a mão da filha do príncipe. Hereward zombou dele na presença dela, fazendo com que ela caísse na gargalhada e provocando Crosta Áspera a ameaçá-lo de morte. Desarmado. Nesse momento, Hereward pediu um pouco de tempo, alegando que precisava organizar a doação de seus bens terrenos para a igreja, embora na verdade ele só quisesse buscar sua espada. Quando voltou, os dois homens lutaram.
Rude Escara, considerado o melhor guerreiro do país, não foi páreo para Hereward, que desferiu um golpe fatal em sua virilha. Esse feito, no entanto, levou Hereward à prisão, com a ajuda da filha do príncipe. Hereward conseguiu escapar da prisão e fugiu para o rei da Irlanda, em cujo serviço logo se destacou por sua habilidade em batalha. Algum tempo depois, enquanto viajava novamente em direção a Cornualha, ele recebeu uma mensagem secreta da princesa da Cornualha implorando por sua ajuda. Em resposta, ele voltou para a casa dela disfarçado, tendo tingido o cabelo de preto, e entrou despercebido no banquete de casamento dela. Lá ele tocou harpa e cantou com tanta habilidade e emoção que cativou todo o salão, para a grande irritação do bobo da corte local. Quando a noiva e seu novo marido finalmente partiram, Hereward agiu rapidamente. Ele resgatou a princesa e a entregou em segurança a um príncipe irlandês, o homem que ela realmente desejava se casar. Hereward então decidiu voltar para casa, mas o destino o atrasou. Primeiro, ele naufragou em Orkney e depois novamente na costa de Flandres, onde foi cortesmente detido pela corte. Lá, ele adotou o nome Haroldo e lutou bravamente em nome do conde em um conflito contra seu vizinho, um confronto durante o qual sua verdadeira identidade acabou sendo revelada. Enquanto estava em Flandres, uma nobre germânica de espírito forte chamada Turfida, de uma família rica de St. Omer, apaixonou-se por Hereward antes mesmo de conhecê-lo, tendo ouvido histórias sobre seus feitos heróicos. Quando finalmente se encontraram, o afeto foi mútuo, embora o vínculo deles tenha provocado o ciúme violento de outro cavaleiro. Em sua primeira noite, hospedado na mesma casa que Turfida, Hereward escapou por pouco de uma tentativa de assassinato, acordando a tempo de rolar para o lado enquanto um machado descia com força, cravando-se em seu travesseiro. O aspirante a assassino foi rapidamente capturado e punido com a perda do braço. Hereward logo assumiria um papel de liderança em 2 campanhas contra as forças rebeldes frísias. Depois disso, ele logo partiria para casa na Inglaterra. Ao retornar à Inglaterra, Hereward soube que o rei Eduardo, o Confessor, havia morrido. Haroldo Godwinson, seu sucessor, havia caído na Batalha de Hastings enquanto defendia o reino contra Guilherme, o Conquistador. Após isso, Guilherme e suas forças normandas subjugaram o país, substituindo seus condes por senhores normandos e transformando a aristocracia. Irreconhecível. O povo comum sofreu terrivelmente, campos foram queimados, comunidades devastadas e inúmeras vidas perdidas. A conquista brutal de Guilherme deixou Hereward sem sua família e diante de uma pátria em ruínas. Hereward então voltou para casa com Martim, seu servo leal, deixando sua nova esposa sob os cuidados de seus primos. Disfarçado, ele visitou um soldado que morava não muito longe da propriedade de sua família. Com ele, soube da dura verdade. Invasores normandos haviam tomado as terras de sua família. Seu irmão havia sido morto enquanto defendia a mãe deles, e sua cabeça decepada foi colocada em uma estaca no portão da casa. Mais tarde naquela noite, enquanto a casa dos soldados dormia, Hereward ouviu sons de folia bêbada ecoando na direção do seu próprio salão de hidromel. Ele e Martim se levantaram imediatamente e foram investigar. Lá, diante de seus olhos, ele encontrou a cabeça do irmão exposta no poste com grande delicadeza. Ele a removeu, beijou-a e a envolveu cuidadosamente em um pano. Então, tomado pela dor e pela fúria, ele irrompeu no salão. Lá dentro, os normandos que haviam assassinado seu irmão estavam festejando. Hereward se vingou de forma rápida e brutal, abatendo 15 homens com a ajuda de Martim após sua ousada vingança. Hereward conquistou a admiração geral do povo local e muitos dos despossuídos se juntaram à sua causa. Ao mesmo tempo, numerosos colonos franceses abandonaram a região, percebendo a crescente resistência. Hereward foi até a abadia de Peterborough e tornou-se cavaleiro pelas mãos de seu tio, Abade Brand. Pouco tempo depois,
Ele soube que um homem chamado Frederico de Warren queria capturá-lo e entregá-lo ao rei. Harold localizou e matou seu possível captor, antes de retornar brevemente a Flandres para permitir que a situação na Inglaterra se acalmasse. Preparando-se para seu eventual retorno no ano de 1070, Harold voltou à Inglaterra para receber uma carta do abade Thurston de Ely, solicitando que ele liderasse a revolta anti-normanda centrada na ilha de Ely. Ele partiu de navio, mas no caminho foi emboscado por William de Warren, o irmão de Frederick. Harold o atingiu com uma flecha através de sua cota de malha, ferindo-o, mas não o matando. Ao chegar ao acampamento rebelde na ilha de Ely, Harold foi calorosamente recebido pelos monges e rebeldes, incluindo Morcar, o antigo conde saxão da Nortúmbria que havia sido destituído por Guilherme. Em resposta, Guilherme reuniu um exército e tentou romper as defesas da ilha, construindo uma enorme ponte de madeira, que se estendia por quase 1 quilômetro e era sustentada por peles de carneiro flutuantes. Quando os normandos fortemente armados tentaram atravessar, a estrutura desabou sob o peso de suas armaduras e cavalos. Apenas um soldado chamado Dider sobreviveu para chegar à ilha de Ely. Ele foi capturado, mas tratado com cortesia. Quando foi libertado, recebeu instruções para relatar com sinceridade ao rei Guilherme que os rebeldes estavam bem abastecidos, bem armados e organizados de forma resoluta, e que o haviam tratado generosamente. Quando Guilherme recebeu notícias sobre a força dos rebeldes, um de seus conselheiros normandos propôs um plano mais sinistro: convocar uma certa velha que, apenas com sua arte, poderia destruir toda a coragem e defesas deles e expulsá-los da ilha. Aterrorizado, Guilherme ordenou que suas forças cercassem a ilha de Ely. Enquanto isso, Harold, mais uma vez disfarçado, desta vez como um humilde oleiro com o cabelo e a barba cortados curtos, escapou para onde o rei e sua corte estavam hospedados. Por acaso, ele se hospedou naquela noite na mesma casa que a misteriosa velha. Lá, ele a ouviu falando em francês e a observou realizando um ritual secreto, comunicando-se com um espírito da água local sob a cobertura da noite. Na manhã seguinte, Harold foi ao tribunal para vender seus potes. Ele quase foi reconhecido, embora sua baixa estatura tenha levado os observadores a descartá-lo como insignificante demais para ser o formidável líder rebelde. Escorregando para dentro da cozinha, ele logo se envolveu em uma briga e foi capturado, apenas para escapar mais uma vez sob a cobertura da noite. Dizem que ele viajou por Somersham, chegando ao acampamento rebelde na ilha de Ely ao amanhecer. Sem se deixar abater, o rei lançou outra tentativa de esmagar a rebelião, ordenando a construção de muralhas. Harold, mais uma vez, se infiltrou no acampamento inimigo. Ele raspou a cabeça para completar seu disfarce. Ele se juntava aos trabalhadores, ajudando-os a construir durante o dia, mas à noite sabotava seus esforços, incendiando cada estação da obra que havia sido concluída. No entanto, apesar dos esforços de Harold, após 8 dias, os normandos haviam construído uma torre de madeira a partir da qual a velha, fortemente vigiada pelo exército, pretendia intimidar os ingleses com suas maldições. Ao concluir seus encantamentos, ela fez um gesto chocante e obsceno, mostrando as nádegas para os defensores abaixo, após repetir esse ato repugnante 3 vezes. Aqueles escondidos nos pântanos ao redor, ocultos entre os juncos afiados e os espinheiros, atearam fogo à parte da torre. Impulsionados pelo vento, fumaça e chamas avançaram em direção ao acampamento do rei, causando caos. Em desespero, o rei normando decidiu tomar as terras da igreja para recompensar seus seguidores. Enquanto isso, o abade e vários condes haviam fugido disfarçados, levando consigo os tesouros e ornamentos sagrados da abadia. Ao retornarem, eles solicitaram ao rei, que estava em Whitford, para negociar a paz, e revelaram uma rota segura através dos pântanos que poderia ser usada enquanto Harold estivesse fora buscando mantimentos. No entanto, um dos monges, chamado Edwin,
informou secretamente Hereward sobre o plano, frustrando o esquema do rei. Hereward ficou furioso ao saber do plano e ameaçou queimar Eli até o chão, mas os apelos do monge leal o contiveram. Em vez disso, ele e os rebeldes restantes fugiram para os pântanos. Os rebeldes continuaram sua resistência como foras da lei nas florestas de Northamptonshire, causando destruição com fogo e espada. Em resposta, o rei convocou homens de todos os condados vizinhos para se juntarem ao seu exército. Hereward estava tão temeroso de ser capturado que ordenou aos seus homens que colocassem as ferraduras dos cavalos ao contrário para confundir os perseguidores. Segundo Jester, Hereward logo soube que Thurod, abade normando de Peterborough, juntou-se ao exército em avanço. Em um movimento ousado, ele capturou o abade e o resgatou por uma grande quantia de dinheiro. Enfurecidos pelas tentativas do abade de doar as terras da igreja, os rebeldes invadiram a abadia de Peterborough para proteger seus tesouros e relíquias dos normandos. Naquela noite, Hereward teve uma visão de São Pedro que lhe instruiu a devolver os tesouros saqueados no dia seguinte. Enquanto buscavam o caminho para Stamford, ele e seus homens se perderam na floresta, mas um lobo os guiou a um local seguro, e as luzes trêmulas dos fogo-fatos. Interpretando isso como um sinal de São Pedro, Hereward devolveu os tesouros à abadia. Nessa época, Terfrida havia renunciado ao mundo para se tornar freira, enquanto Hereward recebia emissários de outra mulher que desejava ser sua esposa. Alftrude, a viúva do conde Dolphin, pediu a ele que negociasse a paz com o rei durante essas negociações. Hereward foi provocado a um duelo com um homem chamado Ogar, o que levou à sua captura e prisão. Mesmo assim, seus seguidores fiéis o libertaram durante uma transferência entre castelos. Eventualmente, seu antigo Gola, a pessoa responsável por mantê-lo na prisão, persuadiu o rei Guilherme a negociar mais uma vez e Hereward foi perdoado. Ele passou o restante de sua vida em relativa paz, deixando para trás um legado de coragem, astúcia e uma lenda duradoura. Outras fontes sugerem que ele passou seus dias nas terras selvagens e acidentadas dos pântanos, perdendo a vida para um grupo de cavaleiros normandos, seja qual for seu destino final. Hereward, o vigilante, teve um enorme impacto sobre o povo local, que continuou a visitar uma construção de madeira nos pântanos, conhecida como Castelo de Hereward. A existência do próprio Hereward não é geralmente contestada, mas a história de sua vida, especialmente como contada na gesta Hereward, quase certamente contém enfeites, exageros heróicos e uma dose de pura ficção. A presença de Hereward na ilha de Ely é firmemente apoiada por registros contemporâneos, incluindo um anuário do ano de 1071, na crônica anglo-saxônica, que também menciona seu papel no saque da abadia. As fontes antigas revelam pouco mais sobre ele, além de sua liderança do último grupo de resistentes ingleses. O livro do Juízo Final registra que um homem chamado Hereward possuía terras nas paróquias de Witham-on-the-Hill, no sudoeste de Lincolnshire, sob o senhorio da abadia de Peterborough. Como as propriedades monásticas costumavam estar espalhadas por várias paróquias, a localização exata das terras de Hereward permanece incerta, embora devam ter ficado em algum lugar do sul de Lincolnshire. Embora sua rebelião tenha fracassado no final, ela permaneceu como um testemunho da resiliência e do espírito de luta dos anglo-saxões diante de um inimigo normando cada vez mais poderoso. Hereward era um azarão envolvido em uma luta desesperada contra uma força esmagadora e uma ordem política em rápida transformação nas Ilhas Britânicas. Por séculos, sua história desapareceu da memória, junto com as pessoas que o conheceram. No entanto, na era vitoriana, Hereward e suas façanhas voltaram à atenção do público com o romance Hereward, o Desperto, de Charles Kingsley, o último dos ingleses. A obra de Kingsley ajudou a elevar Hereward ao status de herói nacional, retratando-o como uma das grandes figuras lendárias da Inglaterra.
Alguns até especulam que as histórias da coragem de Hereward e sua vida fora da lei podem ter ajudado a inspirar contos posteriores de Robin Hood, outro personagem heróico que vivia à margem da lei enquanto resistia às injustiças dos poderosos. Agradeço muito a todos os meus membros. A contribuição de vocês é valiosa para a continuidade do canal e eu agradeço imensamente a todos. Um agradecimento especial ao John Sites. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, inscreva-se, compartilhe e até a próxima semana para mais um perfil histórico.